Atos. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo mais um review ou mais uma apresentação de um livro sobre A Verdade Sobre, da seção A Verdade Sobre, e a verdade sobre um material teológico de um tema muito importante, que às vezes é rejeitado e que é extremamente necessário para os nossos dias, que é falar sobre o assunto aqui, batalha espiritual. Poderes das trevas, principados e potestades nas cartas de Paulo. Clinton Arnold, esse livro aqui eu estava já de olho há um bom tempo, e um livro que me surpreendeu, muito das coisas que eu já pensava estar contido nesse livro, e esse livro não é um livro tradicional sobre batalha espiritual, porque ele, ao mesmo tempo que ele vai falar da questão prática, nas situações cotidianas da questão da batalha espiritual, mesmo que tenha um aparato mais geral, ele vai ter uma abordagem técnica que muitas vezes não existe nesse tipo de literatura, que a gente vê aí muita literatura sensacionalista sobre este tema. Óbvio que ele tem aqui pouco mais de 300 páginas, não vai abordar todas as especificidades sobre o tema de batalha espiritual, mas tudo aquilo que você precisa, até mesmo para realizar um estudo na igreja sobre o tema, está presente neste livro. Em geral, esse livro vai estar dividido em três grandes partes, que é que a parte 1 ele vai ter crença nos poderes no primeiro século, o ensino de Paulo sobre os poderes e a interpretação dos poderes para hoje. E aí, dentro desses três grandes blocos, ele vai ter subdivisões. Essa primeira parte da crença nos poderes no primeiro século é muito interessante, porque ele vai colocar todo o contexto de como era a relação mística, a visão mística sobre a questão dos poderes das trevas no primeiro século. Muito embora tenha este tema, esse primeiro bloco, ainda assim ele vai recorrer a fontes judaicas desde o Antigo Testamento sobre como os antigos entendiam a questão dos poderes de oposição. E muitas vezes o autor ele vai estar recorrendo até uma literatura extracanônica para ter o viés mais histórico, não que ele se baseie de uma maneira doutrinária nesses textos extracanônicos, mas justamente para entender como o povo via, até na questão mística, esses poderes opositores, entendeu? Então, assim, muito embora o título do livro fala dos poderes das trevas nas cartas de Paulo, ele vai ter uma abrangência maior e além do que as cartas de Paulo, porque ele vai colocar como é que os poderes eram entendidos no Antigo Testamento, a leitura do Antigo Testamento, por exemplo, quando os espíritos estavam submetidos a Deus, mesmo os espíritos maus, demoníacos. Então isso vai dar uma visão teológica, se é que a gente pode dizer, técnica, muito mais técnica, de como era a visão dos poderes das trevas. É que ele tem aqui a magia, a adivinhação, ele vai usar textos bíblicos, por exemplo, no relato de Atos tem pelo menos 4 textos que se referem a ações opositoras a Deus, de
poderes de adivinhação, eventos em que havia espíritos contrários a Deus em personagens ali do livro de Atos. Ele vai colocar aqui as religiões greco-romanas e como é a visão bíblica sobre isso. Ele vai ter também uma visão ali da carta de 1 Coríntios, quando fala das carnes sacrificadas ao ídolo e o culto ao ídolos. Ele vai colocar também aqui o ensino de Jesus sobre essas entidades más. Na segunda parte, ele vai ter aqui o ensino de Paulo sobre poderes, que seria mais ou menos o tema central do livro, né? Então, assim, o que são poderes, a derrota dos poderes na cruz, que você vai ter ali quando Paulo fala, Jesus levou cativo o cativeiro. De que maneira a gente pode entender essa maneira de que pode ter uma possível interpretação contraditória, porque se Jesus levou cativo o cativeiro e venceu os demônios na cruz, como é que eles ainda operam nos nossos dias? Ou têm poder para operar? Um novo reino e uma nova identidade para os crentes, fala do poder do crente na medida em que ele se converte ao Senhor, a influência dos poderes sobre os crentes, Cristo e nenhum outro, guerra espiritual e vitória final de Cristo sobre os poderes, que aqui é mais uma visão escatológica, né? Então, uma outra coisa que eu achei interessante, quando ele pega nessa parte 3, é o que é a interpretação dos poderes para hoje, realidade ou mito. E ele faz um paralelo como era a visão oriental e a nossa visão ocidental, principalmente depois do iluminismo e com o avanço das ciências, com relação aos poderes místicos e os poderes das trevas. Porque nós, na visão ocidental, a gente tende, segundo o autor, a desacreditar ou dar pouca ênfase. Essa pouca ênfase que a gente dá sobre o estudo dos poderes das trevas é justamente, primeiro, por uma visão teológica, às vezes, igrejas históricas dão pouca ênfase a essas questões. Tem a visão iluminista, que é uma questão da racionalização do mundo. E muitas vezes, uma visão de que a gente não enfatiza esses temas bíblicos do qual a Bíblia está abordando. E aqui, por fim, ele vai falar os poderes e os indivíduos e os poderes na sociedade. Essa questão aqui, poderes da sociedade, ele vai abordar essa questão política, né? Segundo o autor, a abordagem de Paulo, e quando a Bíblia fala, mesmo que a Bíblia fala sobre os poderes, como o diabo como o príncipe desses séculos, a ênfase geralmente se dá em um plano mais individual sobre a ação dos poderes das trevas nas pessoas. E outra coisa interessante é que o autor deixa claro que ele não vai além das informações daquilo que a Bíblia está escrevendo, mesmo que ele recorra a, muitas vezes, uma literatura extra-bíblica. Reitero, quando ele fala dessa literatura extra-bíblica, é só para entender a visão de mundo da época. Então, muitas vezes, quando ele vai falar da ação dos demônios, ou a especificidade do nome dos demônios, ele fala, olha, Paulo não detalha isso. Paulo não entra em detalhes com relação a isso. Se você pega lá, se existem demônios que agem na área da sexualidade, e Paulo vai falar que todo pecado é cometido fora do corpo, aí ele fala, mas aquele que se une com a prostituta, ele peca contra o corpo. Muito embora ele faça assim que exista uma ênfase maior no pecado sexual, ele não mostra detalhes sobre o porquê esse pecado ele é tão sério, ou ele se diferencia de outros pecados. Entendeu? Então, o autor ele é humilde em reconhecer de que muitas vezes a gente tem um desejo de entrar em detalhes sobre como agem esses espíritos maus, mas
a Bíblia e os autores, talvez até mesmo por uma questão da própria escrita da época, ele não procura dar detalhes sobre essas informações. Quando a Bíblia fala lá do texto de Daniel sobre principados, potestades, o príncipe da Pérsia que evitou, que impediu do anjo entregar a bênção de Daniel, a resposta a Daniel, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso, simplesmente cita, entendeu? E fala que existe uma hierarquia e um poder de um poder demoníaco maior, ou mais forte do que aquele anjo, que ele recorre a Miguel, mas ele não entra em detalhes. E o autor é humilde em falar isso. Mas, enfim, pessoal, eu acho que é um livro fundamental para você entender essa questão, você realizar um estudo na sua igreja. É um livro que não entra em pormenores, e às vezes não entrar por pormenores tem um lado bom e um lado ruim, por quê? O lado bom é que ele não vai entrar em coisas que a Bíblia não está deixando claro. Às vezes a gente sente falta de uma coisa, por exemplo, ele não entra na questão de possessão demoníaca. Talvez porque ele não acredite na possessão demoníaca dos crentes. Quando eu estou falando possessão demoníaca dos crentes. Mas ele fala da opressão que pode existir, ou de espaços que o crente pode abrir através de pecados, mas também ele não entra em detalhes sobre essa questão. Mas a grande virtude desse livro é que ele não vai fazer uma abordagem como geralmente a gente vê nos livros tradicionais, que inclusive fizeram muito sucesso no passado, né? Rebecca Brown, o livro de Edir Macedo, entendeu? Então ele não vai ser tão sensacionalista e ele vai ter muito cuidado. Você pode concordar, discordar da visão do autor, mas eu acho que a grande maioria das coisas que ele fala aqui é de uma maneira bem sólida e sensata. E o ponto alto do livro é essa visão histórica da questão das simpatias que existiam na época, até mesmo para prejudicar outras pessoas, que não é muito diferente do tempo atual, né? Mesmo porque os orientais eles acreditam muito mais nos poderes místicos do que nós ocidentais, e nós hoje, no pleno século XXI, a gente procura dar menos ênfase. Então, acho que essa primeiro bloco que ele dá a ênfase histórica sobre a questão da batalha espiritual é muito interessante. Eu acho fundamental para nós da igreja de hoje. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Como sempre, estamos em outras plataformas. Tem o nosso Pix para contribuição e até a próxima.